Olá, eu sou a Larissa, da equipe Águia, e eu vou mostrar as melhorias e novidades desenvolvidas pela equipe durante esses 15 dias de desenvolvimento. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi a geração do arquivo da GIM. A GIM é o arquivo magnético de ICMS do estado do Rio Grande do Norte, ele é gerado mensalmente. Então, para gerar, nós disponibilizamos ele através do caminho fiscal, informativos, exportação de arquivos estaduais. Aí lá o cliente seleciona o tipo de arquivo, a loja e o período. Se não tiver nenhuma inconsistência no arquivo, ele vai ser gerado uma mensagem que o arquivo foi gerado corretamente e vai trazer lá no BlueSoft Drive o arquivo gravado. Como é relacionado ao ICMS, ele vai buscar as informações da apuração de tributos do período. Ele é um pouquinho diferente dos outros validadores que eu apresentei para vocês. A validação dele é realizada através do site e o cliente precisa ter um login e uma senha. Aí, se ele validar e não tiver inconsistência nenhuma, ele vai apresentar que o arquivo foi validado no período e aí ele vai poder transmitir através desse botão enviar que está na tela. Outra alteração que nós fizemos foi a atualização dos códigos dos ajustes de diferencial de alíquotas para a geração do SPED no registro 697. Então, o que acontece? Antes era gerado para as notas fiscais de compra, de uso e consumo e ativo imobilizado um código de ajuste a débito e um código de ajuste a crédito com um determinado número, só que agora o SPED atualizou esse código, então nós fizemos a atualização dentro do RP. Aí toda vez que ele gerar a nota, vai ser gerado com os novos códigos de ajuste e vai ser gerado para cada item um ajuste a débito e um ajuste a crédito. Antes ele sumarizava os valores e gerava um ajuste só para todos os itens da nota. Aí na apuração, ele vai vir somatizado os valores com o código novo. E outra mudança que nós fizemos, na verdade foi uma criação de uma opção, a impressão da apuração de tributos em formato PDF. Os clientes, acontecia o seguinte, eles tinham que fazer reunião com o departamento tributário e aí eles tinham que apresentar os valores apurados no período. E aí eles tinham que ficar printando todas as telas para apresentar para as pessoas que iam participar da reunião. Aí nós criamos agora esse botão de gerar em PDF e aí o cliente, ele vai gerar o relatório aqui como eu vou mostrar para vocês. Essa aqui é a impressão dele em PDF, eu tirei alguns prints para vocês olharem e ele vai discriminar qual a aba que está sendo impressa. Aqui são duas abas diferentes, mas eu coloquei na mesma. E aqui eu gravei um GIF, só para mostrar como vai funcionar. Ó, ele vai carregando cada uma das abas que ele está gerando, para depois gerar em PDF o arquivo. Aí, quando ele for gerado, ele vai ser gerado com o nome da loja, com o número da loja e o período da apuração. Outra adequação que nós fizemos foi relacionada ao registro 614 do SPED ICMS-IPI. Todo cupom fiscal que for referenciado, ou seja, que ele tem uma nota fiscal em referenciação a ele vai ser, o 614 vai trazer as informações relacionadas ao cupom. Antes a gente não gerava isso. Aí eu tirei um print do SPED com as informações lá do registro 614 relacionados ao cupom. Nós criamos também um novo parâmetro de conferência e aprovação das escritas de forma automática. Então, o que acontece? Se o cliente for lá no parâmetro fiscal e selecionar que ele quer só conferir, acabou de gerar a nota, deu entrada ou emitiu uma nota, o sistema vai automaticamente conferir a escrita para ele. Se ele colocar o parâmetro não, ele vai continuar o processo normal. Ele vai lá, confere, depois ele faz e aprova. Agora, se ele optar pelo parâmetro conferir e aprovar, gerou a nota fiscal, a escrita vai ser gerada e já vai estar aprovada e já vai aparecer o valor da apuração. Nós também criamos um novo filtro na impressão do balancete de verificação. Quando o cliente selecionar o tipo de apuração anual, ele vai poder colocar períodos quebrados. Por exemplo, ele pode emitir, que nem eu tirei o print aqui, janeiro a maio. Antes não, ele podia só mês, ou trimestral ou anual. Agora nós abrimos o campo para ele poder informar. Essa é a impressão do relatório com as opções mensal, selecionando o mês que ele desejar. Alguém tem alguma dúvida? Obrigada, pessoal. Bom dia, pessoal.
Meu nome é Adriano, vou apresentar para vocês as novidades e melhorias desenvolvidas pela equipe Navegantes nos últimos 15 dias. Bom, a primeira tarefa que a gente fez foram melhorias e novidades no relatório de pré-transferência, a gente criou algumas novidades. Então a primeira coisa foi criar 2 novas permissões para melhorar o gerenciamento dessas pré-transferências. A primeira é o pré-faturamento alterar, que eu já vou explicar lá na frente, e o pré-transferência alterar somente quantidade. Então são 2 novas permissões. E também foi criado um novo relatório para ele conseguir consultar essas alterações que antes ficava meio... ele não conseguia ver, ele tinha que ver a pré-transferência para conseguir ver essas mudanças. Bom, primeira coisa, a primeira permissão, que é a pré-transferência alterar somente quantidade. Hoje, quando você cria uma pré-transferência, você tem um produto, aí você pode adicionar novos produtos, e você pode excluir esse produto, adicionar outros, e quem tiver somente aquela permissão alterar quantidade não vai ter essas opções. Ele vai ter a opção somente de salvar. Então ele só pode realmente alterar a quantidade dessa pré-transferência. Para alguns dos clientes é importante ter esse tipo de controle. E a outra permissão é essa tela aqui do faturamento genérico. Isso serve tanto para a pré-transferência gerada daquela forma como a multiloja. Ambas vão seguir a mesma lógica, que é aquela mesma regra do adicionar e excluir itens. Eu posso também vir a partir daqui, excluir um item que já estava numa pré-transferência ou adicionar um novo, mas mesmo assim, se o cara não tiver a permissão, ele não vai poder nem adicionar nem excluir. Ele vai poder faturar e prosseguir por faturamento da nota. E além disso, foi criado o relatório, que eu consigo analisar essas mudanças. Então o relatório vai ter loja de origem, relatório de destino, eu tenho a pré-transferência, período de emissão da pré-transferência, número, e consigo ter esse parâmetro aqui, que era o mais importante que precisava, é ver as quantidades alteradas. Então é esse aqui, esse aqui é o relatório. Então quando ele buscar tem essas informações, e quando você tem aqui essa parte de ocorrências, eu consigo visualizar as alterações. Então eu consigo ver, por exemplo, que essa pré-transferência foi criada para transferir ou fazer uma venda entre lojas de 120 unidades, mas depois o usuário, no caso o meu, alterou para 72. Então, no caso, o gestor consegue ver essas alterações e perguntar e cobrar o usuário, por que alterou? Mas ele não conseguia saber isso. Estava alterado, mas ninguém sabia. Então, beleza, essa foi a pré-transferência. Aí a gente começou agora, a gente já tinha anteriormente um novo tipo de pedido, que era o pedido de compra com baixo de custo nos acordos, que ele usava o sell-in, as verbas financeiras e a bonificação para baixar o custo do produto na entrada. E agora o usuário consegue configurar em pedido de compras normal o sell-in para fazer a mesma coisa. Então no pedido de compra, se o usuário tiver a permissão específica, vai aparecer esse botãozinho aqui na aba sell-in, que eu consigo configurar, que eu quero que esse pedido, o sell-in baixe o custo. E segue a mesma lógica, pega o valor do sell-in e abaixa do custo na hora da entrada da mercadoria. A gente agora está processando o XML de transferência entre lojas interestadual, no caso só a entrada por enquanto, então se receber um XML de transferência entre lojas fora do estado vai funcionar. Agora a gente também processa as devoluções de transferência entre lojas, isso para tanto fora do estado como dentro do estado, então isso vai beneficiar qualquer cliente agora, ele vai conseguir receber essas notas pelo recebimento de mercadorias, a gente vai conseguir receber essas notas manuais. E o relatório de preços mais atuais a gente colocou algumas limitações. Agora, para poder o usuário filtrar todas as lojas da rede, ele vai ter que passar mais alguns filtros. Assim, ele estava meio aberto, acabava causando a performance do sistema. Então, para filtrar todas as lojas, ele vai precisar pelo menos passar ou um fornecedor, ou um produto, ou categorizar o produto até o subgrupo. Então, qualquer uma dessas 3 opções, no caso de filtrar todas as lojas, ele vai ter que passar. Passou uma loja, segue a mesma regra, pode filtrar tudo de tudo. E é isso. Bom dia. Meu nome é Gleice, eu sou da equipe Taurus, vou apresentar as melhorias feitas nos últimos 15 dias no módulo financeiro. No fluxo de caixa, antes a gente exibia esse parâmetro que tinha a visão padrão e a visão movimentação financeira. Só que a visão movimentação financeira, ela só era utilizada em uma situação específica, só em um cliente específico. Então, para evitar que os usuários se confundam, que tenham alguma dúvida, alguma coisa assim, então a gente desabilitou essa visão para os clientes que não utilizam. Na folha de pagamento, a gente criou um novo subtipo de empréstimo. Antes, os empréstimos que são descontados em folha, eles eram vinculados num subtipo outros, que dificultava o controle, porque ele permitia vincular qualquer tipo de duplicata, era mais difícil de controlar na contabilidade. Então a gente criou um subtipo específico, que só permite vincular duplicatas do tipo empréstimos concedidos, e assim permite também que o usuário tenha uma contabilização específica para esse caso.
Existe um caso também em quitação de duplicatas por EDI, que dependendo do contrato que o cliente tem com o banco, o próprio banco, quando ele recebe a remessa de duplicatas, ele transfere para uma outra conta e faz o débito em uma conta diferente. Depois o retorno a gente recebe em outra conta. A gente não tratava esse caso, então a gente não conseguia quitar as duplicatas nessa situação. Isso dava um trabalho bem grande para o usuário, porque ele tinha que tirar todas as duplicatas do borderô e criar um novo borderô na conta que foi realmente quitada a duplicata e fazer a baixa manual. Então agora a gente criou um parâmetro para o usuário definir se ele quer que quite uma conta divergente ou não. E se ele habilitar esse parâmetro, então a gente vai fazer a baixa na conta que a gente recebeu o arquivo de retorno. Além disso, a gente trabalhou também no arquivo de retorno de tributos via EDI e também na remessa dos demais tributos, que a gente antes só tinha a DARF, e esses dois ainda estão em homologação. E é isso. Obrigada. Olá pessoal, meu nome é Ricardo. Vou mostrar as melhorias e novidades da equipe de vendas. Um caso que nós temos agora é a integração do distribuidor com o fabricante. A gente precisa fazer alguns cadastros para criar essa integração entre o distribuidor e o fabricante, e um desses cadastros é o segmento do cliente. Então é um cadastro bem simples. Nós temos a descrição, a sigla dessa descrição e a quantidade de checkouts que é definida para esse segmento. Para alguns clientes, para alguns fabricantes, esses clientes têm definições diferentes. Então pode ser que um cliente, para um fabricante, é um mini mercado, para outro pode ser um supermercado. Então isso difere para cada fabricante, esse segmento dos clientes. Então ali é o cadastro, nessa outra tela é a parte de consulta, ou edição ou exclusão do cadastro feito. Isso será utilizado nas próximas demandas que nós vamos desenvolver pro arquivo também de integração com o fabricante. Na tela de importação de XML foram incluídos novos CFOPs para os arquivos de importação. Então estão 5.901, quanto dentro e fora do estado, que é a remessa para industrialização por encomenda. O 5.915, que é a remessa de mercadoria ou bem para conserto. O 5.113, que é a venda de produção remetida em consignação. Na tela de entrada de devolução de XML, nós incluímos agora a inclusão da nota manual. Então tem um link agora na tela de inclusão manual. Tem os filtros para informar qual é o período, qual é o cliente que você quer listar as notas que foram emitidas para ele. Então tem a loja, tem o cliente, tem o número da nota fiscal, caso queira buscar só pelo número, e o período que foi emitida a nota fiscal de venda, para listar que é a nota de entrada de devolução. Aí é possível selecionar mais de uma nota, ou uma ou várias notas. Aí na tela seguinte são listados os produtos das notas que foi selecionado na tela anterior. E é obrigatório informar o número da nota que o cliente emitiu para dar entrada no sistema, quanto a data de emissão, data de saída, a data de vencimento da duplicata, que no caso das vendas do Força de Vendas, ele precisa dessa data para gerar o contas a pagar, tanto o motivo da devolução, que não é obrigatório, e a forma de pagamento, que são listados, que se é abatimento, se é boleto, se é depósito em conta. Na tela seguinte é a confirmação e a visualização dos dados que foi colocado na tela anterior. Então é bem simples. Também nós fizemos no aplicativo de Força de Vendas a opção de criar pedidos de exportação indireta. Atualmente nós tínhamos só direto no RP. Então era uma necessidade de fazer direto pelo aplicativo. Então nós também incluímos dentro do aplicativo. É isso. Obrigado, pessoal. Bom dia, me chamo Vinícius, vou apresentar as novidades do BI dos últimos 15 dias. Uma novidade é o dashboard de vendas em datas especiais. Foi uma solicitação que precisava analisar como que está a venda por produto, subgrupo, etc. Do evento, né, nesse caso o carnaval, em relação ao mesmo ano. Então aqui, por exemplo, no ano de 2014, qual foi o produto que mais cresceu durante o carnaval? Então o que é feito é pegar a média de unidades vendidas durante o ano todo e ver qual foi a
média de unidades vendidas durante o evento. O produto que tiver mais crescimento, ele vai mostrar aqui. Então 2014, 15, 16 e esse é o crescimento atual do carnaval desse ano. Ali em cima na direita tem um filtro que você pode trocar o evento. Por enquanto só foi desenvolvido do carnaval, mas a ideia é, por exemplo, conforme for passando os eventos, ele vai escolhendo, ou isso vai ser automático. Se ele abrir, por exemplo, na Páscoa, ele já vai trazer carregado com o layout da Páscoa, do Natal e assim por diante. Isso aqui é uma tabela interessante também, ela mostra o ranking dos produtos, subgrupo, etc. Então, quem assiste jogo de futebol já deve ter visto um quadro parecido. Esse númerozinho embaixo aqui, mais ou menos, ele mostra como que foi, como que ele estava no ano anterior. Então, esse produto aqui que está em primeiro lugar, antes ele estava na posição 2144 do ano de 2014, então ele cresceu tudo isso. E esses que está com asterisco, ele é porque é novo no ranking, ele surgiu agora nesse ano. Aí uma outra visão é mais o detalhe, você consegue ver todos os produtos, todos os subgrupos conforme o evento e qual foi o crescimento por ano também. Então, é isso. Boa tarde. Falar as novidades da parte do e-commerce e Cosmos dos últimos 15 dias. Primeiro do e-commerce, uma melhoria que a gente fez no cadastro do produto é que agora não é mais obrigatório informar o comprimento, altura e largura quando for web pickup, porque essa informação só era utilizada para calcular frete. E como o web pickup não tem mais essa necessidade, então a gente desabilita, não é mais obrigatório. Na review passada eu mostrei a tela de integração com o Cosmos e as informações que vêm da Emendes agora. A gente fez algumas melhorias depois da review lá, surgiu algumas necessidades. Uma delas era o filtro por NCM, que o pessoal queria filtrar todos os produtos de um NCM para poder conferir. E a gente forçou também, devido a questões de performance, estava um pouco lento, agora é obrigatório informar ou um departamento, ou o NCM, ou um produto. Então, se escolher um departamento ali, o NCM não fica mais obrigatório. Ou, se escolher o NCM, o departamento não é obrigatório. Uma outra mudança que a gente fez, agora tem o jeitinho principal no resultado. A gente traz também agora o status da integração, então a gente já tinha o status do imposto, do tributo que está sendo analisado, e agora a gente tem o status da integração. Qual que é a diferença? Esse produto aguardando, status está aguardando, é porque ele veio da integração, só que ninguém aplicou ele no cadastro, e aí todos os impostos nesse caso estão inconsistentes. Quando o usuário aplicar, que eu não coloquei o status de aplicar, ele vai mudar para aplicado, vai ficar com verde e todos os impostos vão ficar consistentes. E aí por que tem os dois? O que pode acontecer? Se algum outro usuário for no cadastro desse produto e mudar algum desses impostos, por exemplo, ele foi lá e mudou o NCM, que eu tinha aplicado o 1006 e voltou para o 1905. O que vai acontecer? Aqui ele vai continuar com o status de aplicado, só que no NCM vai estar inconsistente. Então você consegue ver que alguém aplicou, só que outro usuário foi lá e deixou inconsistente de novo. Então lá em cima, no status de importação, você vai conseguir filtrar tudo que está aplicado, só que com imposto inconsistente. Então você sabe que alguém está alterando o cadastro depois. A gente trouxe agora a descrição também do tipo de receita. Antes vinha só o número, agora traz a descrição, ali está abreviada, mas se passar em cima vem completo. Na ocorrência, agora a gente está gravando que a mudança foi feita através do Cosmos. Vou ver depois uma forma de falar qual foi o parceiro, de onde veio essa informação, mas por enquanto já dá para identificar que todas as mudanças ali, as 4 últimas, vieram por causa dessa tela. Então já vai facilitar a conferência depois de quem fez a mudança. E é isso.